O Sangue, do autor Dwight L. Moody. Primeira edição, 2011. Editora Interferência. Sumário. Parte 1. Antigo Testamento. Parte 2. Novo Testamento. Dwight Lyman Moody é conhecido como um dos mais influentes evangelistas do século XIX, fundador do Instituto Bíblico Moody e da Moody Press. O sapateiro, apelido cunhado por ter trabalhado na sapataria de seu tio, dedicou sua vida à pregação apaixonada do Evangelho de Cristo e aos cuidados com as crianças em Chicago, onde chegou a ter mais de 1.000 delas frequentando a escola dominical. A fama da escola dominical de Moody foi tão grande que o presidente americano Abraham Lincoln fez uma visita para ver de perto o grande trabalho feito pelo evangelista. Em uma viagem à Inglaterra, Moody se fez mais conhecido como evangelista a ponto de haver sido chamado de maior evangelista do século XIX. Sua pregação teve um impacto tão grande como as de George Whitefield e John Wesley dentro da Grã-Bretanha, Escócia e Irlanda. Foi contemporâneo do pregador Charles Haddon Spurgeon, chegando a pregar nessa ocasião da sua viagem no Tabernáculo Metropolitano de Londres, em 1873. Sua pregação era caracterizada por aqueles que o ouviam como direta, sincera, franca, sem enfeites, não gramatical, sempre simples, mas enormemente sincera e convincente. Moody era homem simples e honesto no tocante ao dinheiro, como em tudo mais. Não aceitava lucros e todos os proventos das vendas do inário de sua autoria e de Ira D. Sankey eram administrados por uma junta de encarregados e eram destinados ao sustento das escolas de Northfield. Apaixonado, aproximando sua morte, ele era relativamente pobre. Ele declarou: minha esposa e meus filhos simplesmente terão que confiar no mesmo Deus em quem tenho confiado. Que Deus nos ajude a dar importância ao sangue de seu filho. A Deus lhe custou muito dar seu filho, e vamos procurar que não chegue ao mundo a notícia de que ele está perecendo por falta dele. O mundo pode nos abstrair, mas não a Cristo. Preguemos a Cristo em tempo e fora de tempo. Vamos aos enfermos e aos que morrem, e apresentemos ao Salvador, que veio para buscá-los e salvá-los, que morreu para redimi-los. Venceram pelo sangue do Cordeiro e a palavra de seu testemunho. O sangue, Dwight L. Moody. O sangue, parte 1. Antigo Testamento. Imolarás o carneiro e tomarás o seu sangue, e o jogarás sobre o altar ao redor. Êxodo, capítulo 29, versículo 16. Porque a vida da carne está no sangue, pelo que vô-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pelas vossas almas, porquanto é o sangue que fará expiação pela alma. Levítico, capítulo 17, versículo 11. Toda pessoa deveria poder dar razão da esperança que existe nela, e não creio que exista homem algum que possa dar razão de sua esperança, além da tumba, e que seja estranho ao sangue de Cristo. Existem os que me dizem que eu apresento o plano de salvação demasiadamente fácil, e que é uma loucura dizer aos homens que eles podem ser salvos simplesmente confiando em seu sangue expiatório. Não quero que ninguém creia no que eu digo, mas sim no que está em conformidade com as Escrituras. E a melhor maneira de deixar isso bem claro é abrir a Bíblia e observar o que ela diz. A primeira porção da Escritura que irei chamar vossa atenção se encontra no princípio da Bíblia,
em Gênesis, capítulo 3, versículo 21. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Nesse versículo, vemos o sangue pela primeira vez. Sem dúvida, Deus não podia ter vestido Adão e Eva com pelos de animais, a menos que tivesse derramado sangue. Foi um caso em que o inocente morreu pelo culpado. É possível que esse fosse um tipo, já no Éden de Cristo. Ele que haveria de vir, o sacrifício que haveria de ser imolado. E é possível que Adão falasse à sua esposa: ainda que Deus tenha nos lançado fora do Éden, Ele nos ama e essa túnica é uma prova de seu amor. Alguém disse que Deus colocou uma lâmpada de promessa na mão deles antes de lançá-los fora. Este te ferirá a cabeça, serpente. Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Parte B. Para mim, é uma ideia maravilhosa. O pecado coberto antes que Adão fosse lançado do Éden. O fato é que Deus tratou a Adão com sua graça depois de ter-lhe aplicado o juízo. Alguém alguma vez pensou no terrível estado de coisas que haveria resultado se o homem, em seu estado de perdição e ruína, pudesse ter vivido para sempre? Foi por amor a Adão que Deus o lançou do Éden, para que não pudesse viver para sempre. Deus colocou o querubim ali com a espada flamejante. Porém, agora veio Cristo e tomou a espada em seu próprio seio e abriu de par em par as portas do paraíso, de modo que o homem possa entrar e comer da árvore da vida. Adão podia ter vivido no Éden 10.000 anos e então ser desviado por Satanás. Porém, agora, nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Sim, o homem está mais seguro com o segundo Adão fora do Éden do que com o primeiro Adão no Éden. O caminho do homem e o caminho de Deus. Vamos agora para Gênesis, capítulo 4, versículo 3 e 4. E aconteceu, ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Aqui temos 2 jovens do mesmo pai, criados precisamente sob circunstâncias similares, sob as mesmas influências, e não há maneira de discernir diferenças entre os dois até que oferecem um sacrifício. Abel traz sangue e é aceito. Caim se apresenta à sua maneira e é rejeitado. Sem dúvida, quando nossos primeiros pais caíram, Deus marcou o caminho pelo qual o homem devia apelar a ele. Abel andou no caminho de Deus, porém Caim andou pelo seu próprio caminho. É possível que você tenha se perguntado por que o sacrifício de Caim não foi tão aceitável como foi o de Abel. Porém, um seguiu o caminho de Deus e o outro o seu próprio. Quem dera Caim tenha considerado que não podia tolerar a visão do sangue e apresentou aquilo que Deus havia amaldiçoado e o colocou sobre o altar. Quem sabe tenha dito: não irei apresentar um cordeiro cheio de sangue. Não gosto dessa doutrina absolutamente. Aqui há excelentes grãos e frutos que consegui com meu esforço, e isso certamente tem melhor aspecto do que sangue. E hoje em dia existem muitos imitadores de Caim na igreja. Estão tentando entrar no céu por seu caminho. Levam para Deus suas boas obras. Preferem o que é agradável à vista, como Caim com seu trigo e seu fruto, mas não lhes agrada a doutrina do sangue expiatório. Desde o momento que Adão deixou o Éden, tem existido abelistas e caimitas. Os abelistas passaram pelo caminho do sangue, os caimitas pelo seu próprio. Esses querem livrar-se da doutrina do sangue, porém podem estar bem certos de que toda religião que menospreza o sangue é do diabo. Não importa que o pregador seja eloquente. Se ela fala contra o sangue, está fazendo a obra do diabo. Não lhe escute.
Se um anjo do céu pregasse outro evangelho, eu não o creria. Cristo morreu por nossos pecados. Esse é o evangelho que Paulo pregava, que Pedro pregava, e esse é o evangelho que Deus sempre honrou para a salvação das almas dos homens. Sigamos a corrente do tempo uns 2000 anos e acharemos outra ocorrência importante. E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo o animal limpo e de toda a ave limpa, e ofereceu o holocausto sobre o altar. Gênesis, capítulo 8, versículo 20. Temos passado agora da primeira dispensação para a segunda, e a primeira coisa que Noé fez foi colocar sangue entre ele e seus pecados. A segunda dispensação se funda no sangue. Dessa maneira, Noé andou pela via de sangue. Por isso os animais foram levados através do dilúvio, e todo o povo de Deus tem andado por essa via desde então, porque é o sangue que expia o pecado. Vamos agora a Gênesis capítulo 22, versículo 13. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro atrás dele, travado pelos seus chifres num mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu-o em holocausto, em lugar de seu filho. Deus amava tanto a Abraão que poupou a seu filho Isaque, porém amava tanto ao mundo que não poupou o seu filho, mas sim o entregou por nós. É dito que Abraão viu o dia de Cristo e se alegrou. Não sei quando o viu, porém tenho a ideia de que foi nesse mesmo lugar que Deus apartou a cortina do tempo para Abraão e lhe mostrou Cristo como portador do pecado. Olhemos brevemente a cena. Há um altar edificado por ordem de Jeová. Deus lhe diz que tome a seu filho, seu único filho, a quem amava, e o amarre e o sacrifique. Ele amarrou o garoto, tudo está disposto, e agora Abraão toma o cutelo para sacrificar seu filho. Ele não sabe o que isso significa, mas Deus o ordenou e ele obedece. Eu desejaria que houvesse homens como Abraão hoje em dia, dispostos a obedecer a Deus de olhos fechados, sem perguntar o porquê ou a razão das ordens. Posso ver a Abraão quando abraça o seu filho e lhe aperta o peito e chora sobre ele. Pode-se ouvir que lhe diz o segredo que lhe havia escondido por um instante. Que cena, que luta deve ter sido a sua. Agora está pronto a enviar o cutelo ao coração do filho. Porém, alto! Ouve-se uma voz do céu. Abraão, Abraão, não toque no garoto. Em contrapartida, não se ouviu essa voz no Calvário. Ali não houve grito algum para deter o curso dos eventos. Deus deu a seu Filho voluntária e gratuitamente por nós, o inocente pelos culpados, o justo pelos injustos. O sangue aspergido. Passemos agora para Êxodo, capítulo 12. Um dos capítulos mais importantes do Antigo Testamento, em que Deus coloca toda a nação de Israel por trás do sangue. No versículo 13, lemos: O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Deus não disse: quando eu contemplar vossas boas obras, quando eu observar como orais, chorais, gemeis, passarei adiante. Mas sim, quando eu vir o sangue. Não foram as boas resoluções, suas lágrimas, suas orações, sua fé. O que salvou aqueles homens no Egito foi o sangue. O que eles tinham que fazer para serem salvos? Tinham que colocar o sangue nas vergas e nas ombreiras. Não tinha que colocá-lo no umbral. Deus não quer que o sangue seja apagado, porém é isso que o mundo está fazendo hoje. Alguns dizem que o que conta não é a morte de Cristo, mas sim sua vida. Porém, Deus não disse: toma um cordeiro sem mácula, sem mancha, branco, e coloque lá diante da porta, e quando vir o cordeiro passarei de largo. Se um israelita tivesse feito isso,
o anjo da morte teria passado por cima do cordeiro, teria entrado naquela casa e teria posto sua mão sobre o primogênito. Um cordeiro vivo não haveria preservado ninguém da morte naquela noite. O israelita teria caído como uma vítima igual ao egípcio. É provável que quando alguns dos senhores egípcios que cavalgavam sobre Gozém viram aos israelitas aspergindo suas casas, tenham dito que não haviam visto tolice semelhante. É provável que pensassem que estavam sujando suas casas simplesmente. Cada casa tinha sangue. Os egípcios não podiam entender. Porém, naquela memorável noite, quando a morte entrou em cada casa, desde o palácio à cabana, quando os gemidos subiram por toda a terra ferida, foi o sangue que guardou os lares de Gozém. Sim, é o sangue que deve cobrir nossos pecados. Rogo-lhe que não permita que nada nem ninguém o remova desse ponto. Deixe aos que riem e desprezam ao precioso sangue do Filho de Deus. Ele é nosso refúgio e nossa esperança. Não podemos cobrir o pecado com nenhuma boa obra que nós possamos fazer. É muito comum dizer, se eu fosse bom como esse pregador do Evangelho, que é um veterano com 50 anos de trabalho, ou essa pobre mãe israelita que visitou aos enfermos e mostrou amor para os pobres, me sentiria seguro de ir ao céu. Porém, quero afirmar essa noite que sim, estão guardados pelo sangue do Filho de Deus, estão salvos como o melhor dos santos que tenha andado sobre a terra. Não é uma larga vida de boas obras o que nos salva. Não é nossa utilidade como cristãos que será uma recomendação diante de Deus. Certo, temos que fazer boas obras para Cristo. Sim, será melhor para nós no futuro se as fizermos. Porém, isso não é a salvação. Certamente, vocês têm que seguir a Cristo e têm que imitar sua vida pura e santa. Irei mais longe. Direi que é uma necessidade absoluta fazê-lo. Porém, ainda que se pregue a vida de Cristo para sempre, se a morte dele é deixada de lado, nenhuma alma será salva. O povo diz que é necessário fazer obras e mais obras para ganhar a salvação. Digo 1000 vezes que não. Recebemos essa dádiva como um dom. Todo o que quiser, que a tome. Vocês podem fazer tanto como queiram, uma vez que a salvação já é sua. Aperfeiçoar a salvação, sim. Porém, isso se diz para cristãos, gente que já possui a salvação. Assim, primeiro, temos que receber o dom e logo começar a trabalhar. Recebemos a salvação como um dom e logo começamos a trabalhar, porque não podemos menos que isso. Toda a obra feita antes disso não vale nada. Quando o anjo da morte passou pela terra de Gozém, aquela noite, o bom e o mal foram destruídos conjuntamente. Em cada casa não havia o sangue aspergido. Em cada casa que não havia o sangue aspergido, entrou o anjo destruidor. Todavia, onde havia sangue, nas vergas e nos umbrais, mesmo que tivesse feito muitas obras, Deus passou de largo. O pequeno bebê da mais humilde tenda estava tão seguro como Moisés ou Arão, como Josué ou como Caleb, tão salvos como qualquer outro israelita. Deus não disse, verei o palácio de mármore ou a mansão luxuosa quando vi vossa vida de serviço ou vossa fé, mas sim, o sangue vos será por sinal. Não por amor a eles, mas sim por amor a Cristo, foi que o anjo passou deles naquela noite. Alguém disse que a mosca na arca de Noé estava tão segura quanto o boi. Era a arca que salvava os dois. Assim, Cristo salva ao discípulo débil, tanto quanto ao forte. Quando vocês viajam de trem e chegam à estação, encontram toda espécie de gente. Todos possuem seus bilhetes e se sentam em seus assentos. Quando passa o bilheteiro, ele vem pedir os bilhetes e ele não olha quem é quem ou o que essas pessoas fazem. Para ele, dá no mesmo que sejam ricos ou pobres, sábios ou ignorantes.
Ele olha os bilhetes. Se os tem, passam. O bilhete é a amostra. Se você estiver guardado de trás do sangue de Cristo, tanto faz que seja ignorante ou que seja pobre. Você é tão salvo como o mais rico e o mais sábio. Muitas pessoas estranham por serem tão frágeis, de que caiam com tanta frequência quando a tentação vem, de que Deus lhes tenha dado tão pouco poder espiritual. Eu creio que achamos uma lição no mesmo capítulo, no versículo 11. Desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão, comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. Não só tinham que matar o cordeiro e aspergir seu sangue nas vigas e nos umbrais, mas também tinham que comê-lo. Esse é o modo de conseguir força espiritual. A razão pela qual há tantos cristãos débeis e enfermos é porque não se alimentam do cordeiro. Temos adiante uma viagem no deserto, como os filhos de Israel, e se não nos alimentamos de Cristo, iremos morrer de fome no caminho. Não só temos que olhar o sangue para estarmos seguros, mas também temos de alimentar-nos de Cristo para a nossa força. Quantas almas necessitam ser alimentadas? O Senhor nos deu Cristo. Ele chama a si mesmo de o pão da vida. Alimentar-nos de Cristo é nos alimentar de sua palavra. Não existe livro que alimente a alma, exceto a Bíblia. Se eu me alimento da palavra de Deus, consigo força e poder espiritual. Alguns creem que se consigo um olhar de Cristo, já me basta. Temos que viver por fé, tal como temos de ser salvos por fé. O justo viverá pela fé. No versículo 2 lemos: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Durante 400 anos, os filhos de Jacó haviam servido ao rei do Egito, mas Deus não lhes permitiu contar esses anos. Tinham que começar de novo, por assim dizer. O mesmo acontece conosco. Os anos que dedicamos de serviço ao diabo não contam para nada. A vida não começa realmente até que tenhamos sido aspergidos pelo sangue de Cristo. Tudo começa a contar a partir do sangue, e mesmo os judeus têm que admitir que a morte na cruz foi o começo da contagem dos dias. Vamos agora para Êxodo, capítulo 29, versículo 16. Imolarás o carneiro e tomarás o seu sangue e o jogarás sobre o altar ao redor. Eu sempre li essas palavras do Antigo Testamento perguntando-me o que queriam dizer. Tinham de tomar o sangue e jogar sobre o altar ao redor. Agora compreendo. Isso ensina que não há outra maneira de aproximar-se de Deus do que passando pelo sangue. Foi assim durante eras. Inclusive Arão, o sumo sacerdote, tinha que tomar o sangue e aspergi-lo ao redor do altar, antes que pudesse reportar-se a Deus. E isso nos ensina a grande lição de que aproximar-se de Deus nunca foi possível, nem pode sê-lo, a não ser através do sangue do Cordeiro. Temos o mesmo depois quando lemos o versículo 10 do capítulo 30. Uma vez no ano, Arão fará expiação sobre os chifres do altar com o sangue da oferta pelo pecado. Uma vez no ano fará expiação sobre ele. Pelas vossas gerações, santíssimo é ao Senhor. O significado da expiação é voltar a juntar, ser feito outra vez um com Deus. Antes que Adão caísse, Deus lhe havia prendido ao trono com uma cadeira de ouro, a qual foi rompida pela queda. Porém, Cristo desceu para refazer os laços rompidos e unir-nos outra vez com Deus. Falamos que os pecados são perdoados. São perdoados, porém nenhum pecado que foi cometido nesse mundo foi perdoado sem castigo. Foram todos castigados em Cristo. Ele fez expiação.
o qual levou nossos pecados em seu próprio corpo, no madeiro. Pensemos no que custou a Cristo fazer expiação. Pensemos no que custou a Deus entregar seu próprio Filho unigênito para que morresse. Vamos, no momento, a Levítico, capítulo 8, versículo 23. E Moisés o imolou, e tomou do seu sangue, e o pôs sobre a ponta da orelha direita de Arão, e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito. Esse é outro versículo com que eu costumava ter dificuldades. O que queria dizer sangue na orelha, sangue na mão, sangue no pé? Agora o entendo. Sangue na orelha. Sem ele, o homem não pode ouvir a voz de Deus. Nenhum ouvido incircunciso pode ouvir sua voz. O homem ouviu a voz de Deus e ela lhe pareceu trovões. Não distinguia a diferença, porém, quando o sangue foi aplicado, os homens conheceram a voz de Deus. Reconhecemos que era a voz de nosso Pai querido no céu. Sangue nas mãos. Para que o homem possa trabalhar para Deus, os que creem que estão fazendo a obra de Deus e não fazem caso do sangue estão se enganando. Um dia irão despertar para entender que todo o trabalho que fizeram foi em vão. A salvação não é para o que trabalha, mas sim para o que crê. Ninguém pode ganhar sua entrada no reino de Deus. Disseram a Cristo: que faremos para realizar as obras de Deus? Quem sabe esses homens tinham a carteira cheia e estavam dispostos a construir igrejas. Cristo lhes contestou: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Ninguém pode fazer nada que agrade a Deus, até que tenha crido em seu Filho. Sangue sobre o pé. Andar com Deus. Deus nunca andou com os israelitas, até que foram aspergidos no sangue em Gozém. A partir de então, nada os pôde resistir. Quando chegaram ao Mar Vermelho, o mar dividiu-se. No deserto, ele abriu sua mão e lhes deu maná para que comessem. Quando chegaram ao Jordão, andaram a seco pelo leito do rio, porque o Deus Todo-Poderoso andava com eles. Sim, foi um povo comprado com sangue que Deus introduziu em Canaã, a terra da promessa. E Deus andará com todo pecador lavado no sangue, e ninguém o poderá resistir. Por que Deus exige sangue? Imagino que alguém dirá: não entendo por que Deus exige sangue. Uma pessoa me disse: aborreço o vosso Deus, porque é um Deus que exige sangue. Não creio em um Deus assim. Meu Deus é misericordioso para com todos. Não conheço a vosso Deus. Porém, se consultarmos Levítico, capítulo 17, versículo 11, encontramos a razão de Deus exigir sangue. Porque a vida da carne está no sangue. Eu vou-lo tenho dado sobre o altar para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Suponhamos que o governador desse estado não quisesse que ninguém fosse privado de sua liberdade e abrisse as portas das cadeias, e fosse tão misericordioso que não quisesse que ninguém sofresse, ainda que fosse por sua culpa. Quanto tempo esse político duraria no cargo? Quanto tempo seria ainda governador? Nem 24 horas. Esses mesmos homens que querem que Deus seja misericordioso seriam os mesmos que diriam: não queremos a esse governador. Bem, Deus é misericordioso, porém não vai permitir que nenhum pecador não perdoado entre no céu. Deus exige sangue porque disse a Adão: no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Porém, Satanás disse a Adão e Eva que isso era mentira, e com isso houve uma controvérsia entre o dito por Deus e o dito por Satanás. E, amigos, essa controvérsia prossegue desde então e não foi ainda dissipada. Posso sair às ruas achando homens que vivem no pecado e na abominação e dizer-lhe: o salário do pecado é a morte, e eles me contestariam: não, isso é uma mentira.
O pecado entrou no mundo e trouxe a morte consigo. A palavra de Deus tem que ser mantida. Como Deus poderia conseguir isso e, ao mesmo tempo, eximir o pecado? Como Deus ser justo e justificador ao injusto? O homem pecou e deve morrer. Porém, o que acontece se alguém morre no lugar dele? Perdeu o direito à sua própria vida. O salário do pecado é a morte. Mas o que acontece se alguém o resgata, o redime? O que acontece se alguém se adiantar e colocar sua vida em resgate por muitos? Que não tenha pecados próprios, que o condenem à morte? Glória a Deus nas alturas. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João, capítulo 3, versículo 16. Glória a Deus nas alturas. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos limpa de todo pecado. Se você ler a Bíblia cuidadosamente, verá que esse fio carmesim circula por todas suas páginas. O sangue começa a manar no Gênesis e segue até o Apocalipse. É por isso que o livro de Deus foi escrito. Tire-se esse fio carmesim, então não valerá de nada. Que levem a Bíblia para sua casa. Há 3 ocasiões nesse capítulo em que se repete que a vida da carne está no sangue. Tire o sangue do meu corpo e a vida se vai. Quando Deus exige sangue, em outras palavras, está pedindo a vida. Essa foi perdida. Pecamos e estamos destituídos da glória de Deus. Devo morrer por meus pecados, ou encontrar um substituto que morra em meu lugar. Não posso achar um homem que morra por mim, porque esse também pecou e deve morrer por seus próprios pecados. Porém, Cristo estava sem pecado, portanto, podia ser um substituto. Cristo morreu por nossos pecados, pelos meus, e porque morreu por mim, eu o amo. Porque morreu por mim, lhe sirvo e trabalho para ele e lhe darei a minha vida mesmo. Ele arrancou da morte o aguilhão e da sepultura a vitória. Não é o mínimo que podemos fazer por ele? Dar-lhe nossas pobres vidas? Quando visitei Londres, faz alguns anos, fui entrevistado por um grupo de ministros reunidos que me perguntaram: Senhor Moody, queríamos que nos escrevesse seu credo. Respondi-lhes: já está escrito e impresso. Perguntaram-me: onde? Respondi: no capítulo 53 de Isaías. Foi escrito há uns 2000 anos, mas é tão válido e exato hoje como quando o escreveram. Meus amigos, eu não pude melhorá-lo em ponto algum. O aceito e creio tal como está. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Isaías, capítulo 53, versículos 5 e 6. A Bíblia é toda um só livro. Vemos que os profetas creem nessa história do sangue. Vá a Daniel e o que acham? 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir os santos, o santo dos santos. Daniel, capítulo 9, versículo 24. Aqui é colocada a poderosa doutrina da substituição outra vez. Quando a febre do ouro começou na Califórnia, um homem foi para lá, deixando sua esposa com seu filho na Nova Inglaterra. Tão logo conseguiu sucesso, lhes enviou um recado para que se mudassem para lá. E lhes mandou o dinheiro da viagem. O coração da esposa se encheu de alegria. Foi com seu filho a Nova York e embarcou em um vapor
que se dirigia ao Pacífico até São Francisco. Durante a viagem, ouviu-se de repente o grito de fogo, fogo, e deram conta que era impossível apagar o incêndio. O barco levava pólvora e o capitão sabia que no momento que o fogo a atingisse, o barco voaria pelos ares e todos pereceriam. Então deu ordens de irem aos botes salva-vidas, mas não havia botes para todos. Os botes estavam cheios. O último estava a ponto de separar-se do barco, quando a mãe aproximou-se dele com o filho rogando que os levassem também. Não, responderam, já levamos todos os que cabem. A mulher suplicou com insistência e ao fim lhe disseram que tomariam um dos dois. Vocês pensam que a mãe saltou no bote e deixou o filho a perecer? Não, agarrou o menino e o entregou depois de beijá-lo. Filho meu, lhe disse, vive e vê seu pai novamente. Diga-lhe que eu morri em seu lugar. Essa é uma fraca figura do que Cristo fez por nós. Ele entregou sua vida por nós. Morreu para que pudéssemos viver. Você não vai amá-lo? O que diria esse filho se posteriormente falasse com desprezo de uma mãe? Ela morreu para salvá-lo. Pois bem, vocês podem falar com desprezo de um Salvador assim? Oh, que Deus nos faça leais a Cristo. Amigos, vocês precisarão dele um dia. Será necessário quando estiverem prestes a cruzar o Jordão. Ser-lhe-ás necessário quando tiverem que se apresentar diante do tribunal de Deus. Deus não permita que quando a morte se aproxime de vocês, os encontrem menosprezando ao precioso sangue de Cristo. Amém. O sangue, parte 2, Novo Testamento. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão. Hebreus, capítulo 9, versículo 22. Lembro, quando estive anteriormente na Inglaterra, com o Sr. Sankey, em 1875. Recebi uma carta de uma senhora que dizia que tinha lido sobre nosso trabalho na Europa e estava muito animada e pensava que seríamos usados nesse país, que ultimamente tinha lido um de meus sermões sobre a expiação e tinha renunciado a toda a esperança. Dizia, onde Jesus nos ensina que somos salvos por sua morte e sofrimentos? Isso Jesus nunca ensinou. Sabem o que faço quando recebo uma carta assim? Vou à minha concordância bíblica para tirar mais textos e prego sobre a expiação mais que nunca. E se vou a algum lugar onde não creem na expiação, prego sobre ela mais do que nunca. A ideia de que Cristo não ensinou a expiação é estranha. Se vocês leem cuidadosamente o Evangelho, verão que, em realidade, Cristo não ensinou nada mais que isso sobre o caminho da salvação. Olhemos o princípio de seu ministério, quando desceu ao Jordão para ser batizado por João Batista. Quando se apresentou, o que lhe disse João? Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Os estudiosos da Bíblia nos dizem que a partir da instituição da Páscoa em Israel, não menos de 1 milhão de cordeiros eram sacrificados pelos judeus cada ano para a ceia da festa. Contudo, jamais se fala de cordeiros, sempre do Cordeiro. Durante 1500 anos, Deus estava educando os judeus a respeito desse ponto.
E quando João começou sua pregação, exclamou: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João, capítulo 1, versículo 29. O que Cristo ensinou para Nicodemos? E de modo porque Moisés levantou, e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. João, capítulo 3, versículo 15 e 16. Ele nunca falou, creio, de sua morte, a não ser uma vez, sem mencionar o fato de que ia ressuscitar depois. Um ano antes de ser crucificado, a caminho de Cafarnaum, disse a seus discípulos, porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e o matarão, mas 3 dias depois da sua morte ressuscitará. Eles, contudo, não compreendiam isso e temiam interrogá-lo. Marcos, capítulo 9, versículo 31 e 32. Isso 1 ano antes de sua morte. Logo, em Marcos, capítulo 10, versículo 32 ao 34, lemos: Estavam de caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia adiante dos seus discípulos. Estes se admiravam e o seguiam, tomados de apreensões. E Jesus, tornando a levar à parte os 12, passou a revelar-lhes as coisas que lhe deviam sobrevir, dizendo: Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Condená-lo-ão à morte e o entregarão aos gentios. Hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo, mas depois de 3 dias ressuscitará. Isso não dá a impressão de que morreria como Marte, como se ele não houvesse vindo ao mundo esperando morrer por um propósito especial. Marcos nos dá a saber também da sua transfiguração. Esse foi o concílio mais importante que se celebrou sobre a terra. Estavam presentes nele Moisés, o grande legislador, e Elias, o grande profeta, Pedro, Tiago e João, que passaram a ser os fundadores da nova igreja e da nova dispensação. Jesus, o Filho de Deus, e Deus, o Pai. Marcos e Mateus nos deixam às escuras. Não nos dizem nada do que foi dito, porém Lucas nos diz. Diz que falavam sobre sua morte, que haveria de ter lugar em Jerusalém. Esse foi o tema que interessava ao céu, e creio que é o mais importante que se possa discutir nesse momento. O que Jesus Cristo veio fazer nesse mundo, o que sofreu, como sofreu e por que sofreu. Não um Marte. Agora quero rejeitar uma afirmação de que Jesus morreu como Marte. O povo diz que ele estabeleceu certos princípios e finalmente o levaram para a cruz, que a cruz foi algo acidental, que ele não pôde evitá-la e que morreu como Marte por seus princípios. Isso não contém uma palavra de verdade. Cristo não morreu como Marte. E a Bíblia não diz que morreria como tal em parte alguma. Ele colocou sua vida voluntariamente. Querem uma prova disso? Escutem suas próprias palavras. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para a dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. João, capítulo 10, versículo 17 e 18. Jesus Cristo não estava sujeito à lei. A lei não tinha demanda alguma sobre ele. Se ele tivesse quebrado a lei, teria tido que morrer por seu próprio pecado. Porém, ele era um cordeiro sem mancha nem contaminação, e morreu como nosso substituto de modo voluntário. Esse é o ensino de Jesus Cristo. Quando Pedro sacou a espada e cortou a orelha do servo,
o Senhor o repreendeu e lhe disse que poderia ter chamado 12 legiões de anjos se tivesse sido necessário. Um anjo, uma vez, matou a 85.000 homens. O que poderiam então ter feito 72.000? Creem que os soldados tinham poder para levar Jesus ao Calvário e à cruz? Com um gesto de sua mão, poderia tê-los destruídos a todos. Todo o poder de Roma, do inferno e da terra combinados não teriam podido tirar a vida do Filho de Deus. Ponho minha vida e volto a tomar. Ele se entregou voluntariamente, morreu como nosso substituto e essa é minha esperança do céu. Não tenho outra esperança, não quero outra. Quando as pessoas me acusam de pregar um evangelho antiquado, dou graças a Deus por esse elogio que me fazem. Prego o antigo evangelho. Tem aproximadamente 6.000 anos. O evangelho que prego tem sua origem no Éden. Em Mateus capítulo 26, versículo 28, lemos: porque isso é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão de pecados. Só 2 dos 4 evangelhos relatam o nascimento de Cristo, mas os 4 nos falam de sua morte e sofrimentos. Marcos diz no capítulo 14, versículo 24: esse é meu sangue do pacto que é derramado em favor de muitos. Logo depois de ter passado pela tumba e ter ressuscitado na manhã do domingo da ressurreição, diz em Lucas, capítulo 24, versículo 26 e 27. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. É dito em outro lugar, segundo os Salmos, que tinha que sofrer e como tinha que morrer. Redimido com o sangue. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19, lemos: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. O ouro e a prata não podem redimir nossas almas. Como procurei mostrar, tínhamos a vida perdida. A morte tinha entrado no mundo com o pecado, e não existia nada, exceto o sangue, que poderia fazer expiação pela alma. Portanto, diz Pedro, não sois redimidos com prata e ouro. Se o ouro e prata pudessem nos redimir, não creem que Deus teria criado milhões de mundos cheios de ouro? Teria sido bastante fácil para ele. Mas não somos redimidos com essas coisas corruptíveis, mas sim com o sangue precioso de Cristo. A redenção significa ser comprado de novo, e nós estávamos vendidos por nada, e Cristo nos redimiu, nos comprou outra vez. Como posso ser salvo? Você pergunta. Creia no Redentor, no Senhor Jesus Cristo, e descanse em sua obra consumada. Quando Cristo no Calvário disse, está consumado, esse grito foi do vencedor. Ele veio para redimir o mundo, e então o tinha feito, e feito sem preço de dinheiro. E seu grito ao mundo ressoa ao longo dos tempos. Ah, todos vós os que tendes sede, vinde às águas, e vós os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei, sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Isaías, capítulo 55, versículo 1. Faz alguns anos, um amigo meu ia pregar em um domingo, quando eu e ele vimos a um jovem numa carruagem diante de nós. Uma senhora de idade o acompanhava. Quem é esse jovem? Perguntei a meu amigo. Vê esse bonito prado e essa terra?
mas além com a casa que está nela? Sim, lhe contestei. O pai desse jovem perdeu tudo com a bebida. Meu amigo contou-me a história toda. O pai era um bêbado que dilapidou a propriedade e tinha deixado a esposa num asilo. Esse jovem, seu filho, foi trabalhar, ganhou dinheiro e regressou para comprar a casa e a terra. Agora vive com sua mãe na casa e a leva à igreja. Penso que essa é uma boa ilustração para mim. O primeiro Adão, no Éden, nos vendeu por nada, mas o Messias, o segundo Adão, veio e nos resgatou, voltou a nos comprar. O primeiro Adão nos levou a um asilo, por assim dizer. O segundo Adão nos faz reis e sacerdotes para Deus. Isso é a redenção. Obtemos em Cristo o que perdemos em Adão e muito mais. Os homens veem o sangue de Cristo com desprezo, porém, logo chegará o dia em que os homens verão que o sangue de Cristo é mais valioso que todos os reinos da terra. Suponhamos que essa noite você precise cruzar as portas da morte e entrar pela borda do Jordão para atravessá-lo, sem esperança em Cristo. Suponho que você é um milionário, de que lhe serviria seus milhões? O sangue de Cristo seria para você mais valioso que toda a prata e o ouro do mundo. As duas vozes. O sangue fala com duas vozes. Uma me fala de minha condenação, a outra de minha salvação. Se eu rejeito o sangue de Cristo, clama para mim condenação. Se o aceito, clama para mim perdão e paz. O sangue de Abel clamou contra seu irmão Caim. O mesmo pode-se dizer dos dias de Cristo. Quando Pilatos tinha a Cristo em suas mãos, disse aos judeus: "Que farei com ele?" Eles gritaram: "Fora, crucifica!" E quando lhes pediu a quem deveria soltar por ser a Páscoa, a Barrabás ou a Cristo, eles contestaram: "A Barrabás!" Logo, quando perguntou: "Que, pois, farei com ele?" surgiu um clamor geral por toda Jerusalém: "Crucifica-o! Não queremos saber nada dele." Pilatos se voltou e lavou as mãos e disse: "Inocente sou do sangue desse justo." E eles gritaram: "Seu sangue seja sobre nós e nossos filhos." Nós aceitamos a responsabilidade de sua morte. Nós aprovamos o ato. Crucifica-lhe e que seu sangue seja sobre nós e nossos filhos. Queira Deus que haja um clamor geral que diga que seu sangue seja sobre nós, mas não para nos condenar. Paz por meio do sangue. Vamos agora a Colossenses, capítulo 1, versículo 20, parte A. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz. Posso dizer-lhes que não há paz no mundo. Há muitos que são ricos, que são pessoas importantes e que não possuem paz. Não, jamais vi um homem que conhecia a paz sem tê-la conseguido no Calvário. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos, capítulo 5, versículo 1. Uma vez o pecado coberto, a paz chega. Não há paz para o malvado. São como o mar agitado que não tem descanso. O Calvário é o lugar no qual se acha a paz. Paz para o passado e graça para o presente. Porém, há algo melhor ainda. E alegrem-se na esperança da glória de Deus. Alguns creem que quando chegam ao Calvário, já possuem o melhor. Mas existe algo melhor que lhes aguarda, a glória. Não sei se estão próximos dela, mas é possível que alguns logo sejam levados diante da presença do Rei. Um olhar seu será bastante para nos recompensar de tudo que tenhamos tido que carregar aqui. Sim, existe uma paz para o passado, graça para o presente e glória para o futuro. Existem 3 coisas que todo filho de Deus deveria ter:
Quando os anjos nos trouxeram o Evangelho, eles proclamaram: glória a Deus, paz na terra e boa vontade para com os homens. Isso é o que o sangue nos traz. Cobre o pecado e o elimina, nos dá paz para o passado, graça para o presente e glória para o futuro. Vamos agora para João, capítulo 19, versículo 34. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Sabemos que em Zacarias foi predito que se abriria na casa de Davi uma fonte para o pecado e para a impureza. Foi aí em João, então, que ela se abriu. O lado do Filho de Deus foi atravessado pela lança do soldado romano. Parece-me que esse foi o ato culminante da terra e do inferno, a culminação do pecado. Olhe o soldado romano que empunha sua lança até o próprio coração do Deus homem. Que ato infame! Porém, o que é que ocorreu? O sangue cobriu a lança. Demos graças a Deus. O sangue cobre o pecado. O mundo está agora em poder de um usurpador. Porém, Cristo logo o terá. O dia de nossa redenção se aproxima. Um pouco mais de sofrimento e ele irá regressar e estabelecer seu reinado e reinará sobre a terra. Ele vai rasgar os céus e sua voz será ouvida. Irá descer do céu com um grito. Ele irá plantar seu cetro desde o rio até os extremos da terra. Os abrolhos e espinhos serão arrancados e o deserto se regozijará. Alegremo-nos também. Veremos dias melhores. A escuridão e o pecado serão varridos junto com a terra, que será descartada, e as ondas da morte e do inferno terão que retroceder. Oremos para que o Senhor apresse sua vinda. Vamos agora ler Romanos, capítulo 3, versículo 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. O que Deus dá, o dá gratuitamente, porque Ele se agrada em fazê-lo. Notem essas palavras, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Depois, no capítulo 5, versículo 9, lemos: logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. O pecador é justificado por Deus através de sua graça incomparável, por meio do sangue de seu Filho. Justificado, isso é, como se nunca houvesse cometido pecado. Que coisa tão maravilhosa! Não ser acusado de nenhum pecado. É como se alguém tivesse uma dívida e quando vai pagá-la, lhe fosse dito: você não deve mais nada, tudo foi pago. Como? Como é possível? Eu comprei certas coisas aqui faz um tempo, porém não paguei a fatura e quero fazê-lo agora. Você não deve nada. Porém, estou certo de que foi aqui que comprei isso e aquilo. Em meu livro de contas, não há saldo devedor contra você. Alguém veio aqui e pagou tudo. Isso é a substituição. Eu sei quem pagou minhas dívidas espirituais. Foi o Senhor Jesus Cristo. Deus olha o livro de contas. Não há nada contra nós. Cristo foi levantado para a nossa justificação. Ser justificado é melhor do que ser perdoado. Suponhamos que você é detido por roubar $1.000 e você é processado e declarado culpado. Mas suponhamos também que o juiz tem misericórdia e lhe perdoa. Você até poderia sair do cárcere, mas com a cabeça baixa. Fui declarado culpado e tenho que encarar ao mundo com minha culpa. Porém, suponhamos outra vez que você foi acusado de roubar e não foi possível se provar isso.
E quando chega o dia do julgamento, se verifica que não há nenhuma prova contra você. Foi justificado. Isso é uma grande diferença. Agora veja, Deus nos justifica por meio do sangue de seu Filho. Isso é o que significa o sangue. O pecado é coberto, eliminado, tirado do meio. Não existe nada contra nós. Não são essas boas notícias? Em Apocalipse, capítulo 1, versículo 5, lemos: E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Existem muitos que desejam ser salvos, mas que pensam que antes de sê-lo devem ser um pouco melhores. Se vocês esperam até que eliminem alguns de seus pecados, jamais serão salvos. Vocês não podem se libertar de nenhum pecado. Em vez de melhorar, irão se tornar piores. Porém, graças sejam dadas a Deus que Ele nos ama apesar de nossos pecados, mesmo antes de nos salvar de nossos pecados. Ao que nos amou e nos libertou de nossos pecados com seu sangue. Nos amou primeiro, logo nos libertou. Se tentarmos nos limpar a nós mesmos, não iremos fazer um trabalho satisfatório. O sangue nos cobrirá por inteiro. Basta que confiemos em Cristo. Quem acusará aos eleitos de Deus? Se Ele me há justificado, isso me basta. Hinos que duram. Por que gostamos de cantar o velho hino? Há uma fonte de sangue repleta que sai das veias de Emmanuel. Por que a igreja irá perdurar tanto sobre a terra? Por que se ouve cantar por toda a cristandade? Lembro como ele me alegrava a alma antes de eu me converter. Não podia dizer a razão disso. Graças a Deus que todo o pecado é limpo nessa fonte. Esses hinos, com o fio carmesim, irão perdurar. Existe esse grande hino: ó Cordeiro Celestial, foi ferido tu por mim, paz, perdão, vida eterna, achei Cristo em ti. Esse nos fala do Cristo crucificado. Nunca será deixado de ser cantado enquanto dure a igreja na terra. Logo, existe outro. Tal como sou, sem uma só escusa, porque teu sangue deste em meu proveito, porque me mandas que a teu seio volte, ó Cordeiro de Deus, acudo e venho. Esse é outro que irá perdurar, nunca nos cansaremos dele. Seguirá sendo cantado enquanto a igreja existir nessa terra. Direi-lhes, por que esses hinos são preciosos? Porque nos falam do sangue. Vejamos Hebreus, capítulo 9, versículo 22. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Eu gostaria de perguntar aos que não creem no sangue: que irão fazer com vossos pecados? Irão insultar ao Todo-Poderoso, oferecendo-lhe o fruto do vosso corpo para expiá-los? Pode o homem expiar o pecado? Se houvesse aqui alguém dos que se logram do sangue, quisera eu que nos reportassem o que é que irão fazer. Uma vez um senhor se dirigiu a mim e disse: se você tem razão no que diz, eu estou equivocado. Se eu tenho razão, o senhor está equivocado. Vi que era um ministro e lhe disse: bem, nunca lhe ouvi pregar. Se você me ouviu, pode me dizer em que consiste a diferença entre nós dois? Em que diferimos? A resposta do ministro: bom, você prega a morte de Cristo, eu prego sua vida. Eu digo às pessoas que sua morte não tem nada relativo com sua salvação. Você lhes diz que sua vida nada tem a ver com essa salvação e que é sua morte somente a que pode salvá-los. Eu não creio em uma palavra do que o Senhor diz. Respondi-lhe: bem, o que você faz com essa passagem? O qual levou nossos pecados sobre o seu corpo no madeiro? A resposta foi a seguinte: nunca preguei sobre esse texto. Novamente lhe fiz outra pergunta:
E o que você faz com esse aqui? Não sois redimidos com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, mas sim com o sangue precioso de Cristo? Respondeu-me: também nunca preguei sobre esse texto. Tentei mais uma vez. Bem, o que você faz com esse? Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados? Ele respondeu-me novamente: também nunca preguei sobre esse texto. Resolvi ainda insistir. O que você faz com esse? Mas ele, ferido por nossas transgressões, moído por nossos pecados, e o castigo de nossa paz foi sobre ele. A mesma resposta. Também nunca preguei sobre esse texto. Não aguentei e então perguntei: sobre o que você prega então? Ele vacilou um pouco e finalmente disse: prego ensaios morais. Veio a pergunta: você deixa de lado a expiação? Respondeu-me o pregador: sim. Disse-lhe: bem, a mim me pareceria uma impostura se o fizesse. Não faria sentido. Eu me encontraria em uma falsidade. Não saberia o que pregar. Ensaios morais sem Cristo, sem falar de sua morte. O jovem me contestou: bom, me parece o mesmo às vezes. Ele foi bastante sincero para confessá-lo. Sem a expiação, toda a pregação é um mito. A crucificação de Cristo é o fundamento de tudo. Se um homem não tem uma base sólida sobre o sangue, tudo quanto diz é falho. Sem derramamento de sangue não se faz remissão de pecados. A carta de Hebreus está cheia de sangue. Vamos agora para Hebreus, capítulo 10, versículo 11 e 12. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Um sacrifício pelos pecados, para sempre. Ele se ofereceu como sacrifício a si mesmo. Já não é necessário cordeiros agora, nem bezerros. O sumo sacerdote ofereceu-se a si mesmo. O sumo sacerdote de antes não podia sentar-se e descansar, sua obra jamais terminava. Porém, nosso grande sumo sacerdote ascendeu ao alto e sentou-se à destra do trono do Pai. A obra estava feita. Consumado és, disse. Todos os tipos e sombras estavam cumpridos nele e agora desapareceram. Creio que se um homem pudesse entrar no céu sem o sangue de Cristo, ele não seria feliz lá. Ele não poderia se unir ao grande cântico que ressoa em volta do trono. Não poderia cantar o cântico de Moisés e do Cordeiro. Não poderia dizer que foi remido pelo sangue do Cordeiro. Perceber-se-ia num canto fora de tom com respeito ao resto. Não estaria em harmonia com eles e preferiria não estar ali. Mas não poderia chegar lá. A única maneira é por meio do caminho novo e vivo que Cristo abriu. Vamos a Hebreus, capítulo 10, versículo 19 e 20. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isso é, pela sua carne. Os judeus, antes que Cristo morresse, tinham que ter um sumo sacerdote que intercedesse por eles. Esse tinha de entrar uma vez ao ano no lugar santíssimo, com sangue para fazer intercessão. Porém, desde que Cristo veio, nosso sumo sacerdote, não necessitamos de nenhum Arão que interceda por nós. Quando Cristo morreu, abriu um caminho novo e vivo. Nos fez a nós todos reis e sacerdotes. Lemos que o véu que se rasgou era sua carne. Quando morreu na cruz e exclamou: consumado és, o véu do templo se rasgou em dois. Deus os rasgou. Deus o rasgou com sua própria mão. Já não há véu entre Deus e o homem agora. Não necessitamos que ninguém interceda por nós. Cristo morreu, sim, e também ressuscitou. Nós somos todos reis e sacerdotes agora.
podemos entrar diretamente, nós mesmos, no Santo dos Santos. Não precisamos que nenhum homem interceda por nossas almas. No momento em que um homem é salvo pelo sangue, passa a ser um rei e sacerdote. Deus lhe chama, filho meu. É um herdeiro do céu e da glória. É redimido pelo sangue. Foi feito próximo pelo sangue. Consegue a vitória sobre o mundo, a carne e o diabo por meio do sangue. Existe um versículo muito solene em Hebreus capítulo 10, versículo 28 e 29. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais, vós será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Se um homem desprezava a lei de Moisés, o tiravam da cidade e o apedrejavam. Pecador, deixe-me perguntar-lhe algo. O que você está fazendo com o sangue do Filho unigênito de Deus? Digo-lhe que é algo terrível desprezar o sangue, rir e ridicularizar da doutrina do sangue. Preferiria cair morto de trás desse púlpito a fazer uma coisa semelhante. Tenho calafrios ao ouvir alguns homens falarem dele com desdém. Faz algum tempo, apoderou-se de mim um solene pensamento que causou uma impressão profunda em minha mente. A única coisa que Cristo deixou de seu corpo na terra foi seu sangue. Sua carne e seus ossos foram levados, porém, quando ascendeu, deixou seu sangue aqui embaixo. O que irá fazer com o sangue? Irá desprezá-lo? Lançá-lo fora? Que Deus nos dê a visão do Cristo crucificado. Ao viajar de local a outro por toda a cristandade, tenho visto que um ministro que deixe bem clara essa doutrina obtém fruto. Um homem que cobre a cruz, ainda que seja um intelectual e atraia grandes multidões, não tem vida e sua igreja não é senão um sepulcro branqueado. Aqueles que pregam a doutrina da cruz e têm a Cristo como a única esperança de chegar ao céu para o pecador e como o único substituto para o pecador, ou seja, que dão importância ao sangue, Deus os honra. Na igreja que se prega o sangue de Cristo, almas são salvas. Que Deus nos ajude a dar importância ao sangue do seu Filho. A Deus lhe custou muito dar seu Filho, e vamos procurar que não chegue ao mundo a notícia de que ele está perecendo por falta dele. O mundo pode nos abstrair, mas não a Cristo. Pregamos a Cristo em tempo e fora de tempo. Vamos aos enfermos e aos que morrem e apresentemos ao Salvador que veio para buscá-los e salvá-los, que morreu para redimir-lhes. Venceram pelo sangue do Cordeiro e a palavra de seu testemunho. Uma vez mais, em Apocalipse, capítulo 7, versículo 14. Respondi-lhe, meu Senhor, tu o sabes. Ele então me disse, são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Pecador, como você conseguirá que suas roupas sejam limpas, se não as lavou no sangue do Cordeiro? Como as lavará? Pode fazê-las limpas? Imploro do Senhor que, ao fim, todos possamos voltar ao paraíso descrito acima. Ali estão cantando o doce cântico da redenção. Que seja nossa sorte unir-nos a eles. No máximo, faltam só alguns anos para que estejamos ali, cantando o doce cântico de Moisés e do Cordeiro. Porém, se tu morres sem Cristo, sem esperança, sem Deus, onde irás parar? Ó pecador, seja sábio, não despreze o sangue. Um ministro do Evangelho, já ancião, em seu leito de morte, disse, traga-me a Bíblia. Colocando o seu dedo sobre o versículo, o sangue de Jesus, seu Filho, nos limpa de todo o pecado, e disse, morro na esperança desse versículo. Ele não confiava em seus 50 anos de pregação, mas sim no sangue de Cristo,
Que Deus nos conceda que quando chegue o momento em que tenhamos que apresentar-nos diante do grande trono branco, nossas roupas estejam lavadas no sangue de Cristo que purifica. Amém.